Muito bem, amigos. Então, hoje, 14 de julho, nós vamos retomando o nosso estudo da mediunidade, sempre com muita alegria, porque tudo é proveitoso nesses conteúdos e o roteiro, através da apostila da FEB, proporciona a todos nós. Então, nós vamos pedindo para a Luciana cantar duas músicas para nós. Vamos fazer uma breve oração e vamos partindo para a retomada do estudo sobre a mediunidade. Luciana, então, por favor. Um certo dia, à beira-mar, apareceu um jovem galileu. Ninguém podia imaginar que alguém soubesse amar do jeito que ele amava. Teu jeito simples de dialogar enchia o coração de quem o escutava. E seu nome era Jesus de Nazaré. Tua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador. Ele tinha tanto amor em plena rua, naquele chão, naquele poço em casa de Simão, naquela relva no entardecer, o mundo viu nascer a paz de uma criança. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Naquela relva, no entardecer, o mundo viu nascer a paz de uma esperança, e o seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. O fenômeno Jesus de Nazaré, que tem por todos grande amor. Se quiseres sentir a paz dentro de ti, escuta, meu irmão, faze silêncio e espera que volte a primavera na força da oração. Transforma teu soluço em risos de esperança, num amanhã que vem. Depois da tempestade, surge sempre a bonança, agora ou mais além. Em tua longa estrada, só tu tens o poder de transformar espinhos em flores perfumadas que ao sol da confiança enfeitem teus caminhos. Olhando ao teu redor, verás que almas tristes te pedirão amor. Tua tristeza esquece, sorri, ampara e aquece, seja o irmão quem for. Sofrendo chuva e vento, trigo doura o campo, sem falar de
tua dor. E quando a nuvem passa, a terra generosa desabotou em flor, imita a natureza que se desfaz em luz até o entardecer. E quando a noite chega, no céu acendem estrelas até o amanhecer. Muito obrigado, Luciana. Então, com estas tão belas melodias, nós vamos buscando a nossa precezinha, estreitando os nossos laços, sobretudo com a espiritualidade amiga, com os nossos coordenadores, benfeitores, que com certeza, mais uma ocasião, enquanto nós estudamos, dependendo da contribuição de cada um, eles terão condições de ajudar a muitas pessoas, tanto encarnadas como desencarnadas, o que para nós é motivo de muita alegria, não é? Que o trabalho destes espíritos tão amorosos seja mais uma vez de todo êxito, porque isso significará alívio do sofrimento das pessoas no próprio Brasil, como em qualquer país do mundo. E nós, então, agradecemos a todos que contribuíram para que, nesta altura, nós pudéssemos nos reunir desta forma e seguirmos adiante o nosso aprendizado sobre a mediunidade, para que amanhã ou depois possamos trabalhar nessa seara que o Espiritismo traz como um convite, como uma expressão de caridade aberta a qualquer um. Então, agradecendo, sobretudo a Eurípides e Bezerra, mas a tantos espíritos ligados ao projeto, ligados a cada um de vocês, ligados, claro, ao mundo todo. Que seja uma noite proveitosa e possamos dar um pequeno passo adiante na nossa busca pelo conhecimento sobre a ciência espírita, que é a mediunidade. Muito obrigado, que todos possam ter um pouco de água para que ela seja fluidificada em algum momento da nossa reunião e vamos aproveitá-la a partir de agora, buscando a nossa apostila. Vocês lembram que nós começamos um novo item, mas nós já vimos o início desse capítulo interessante, que tem como título A Manifestação Anímico-Mediúnica dos Espíritos. Vimos o item 1, Ação dos Fluidos e do Perispírito. Vimos o item 2, Ação Mental, o Circuito Mediúnico. Então, agora nós vamos retomando o capítulo a partir do item número 3. Sempre lembrando que outro pode faltar e perder um dos estudos, tudo isso fica gravado e registrado no Facebook da Sociedade Espírita Reencontro, que agora acabou de completar 30 anos de existência no dia 10, mas também a apostila, todos têm acesso. E essa apostila, por mais que nós tentemos que cada noite de estudo seja proveitosa,
ela está à disposição para releitura, para reexame, para que nós possamos assimilar a cada nova leitura mais esses conteúdos, porque nem sempre durante a reunião nós vamos aproveitar tudo, não é? Então nós temos na forma de uma apostila como que os melhores livros espíritas tratando do tema da mediunidade. Então é quase um privilégio isso, termos o material que nós temos para estudar. Então, item 3, sigamos. Ação nos sistemas nervoso e endócrino. E aí nós vamos voltar para o estudo da glândula pineal, que nós havíamos começado, mas vale a pena nós recomeçarmos. Enquanto permanecer o circuito mediúnico, ocorrem ações nas estruturas nervosas, especialmente nas do sistema nervoso central, assim como nas glândulas endócrinas, sobretudo nas de secreção interna. No processo, destaca-se o papel exercido pela glândula pineal ou, sinônimo, epífise, que pela ação preponderante durante o intercâmbio mediúnico e no psiquismo humano em geral, é denominada glândula da vida mental. Essa é uma expressão que está entre aspas, porque ela é de André Luiz. Então, é uma maneira de nós nos referirmos a ela. Pelos orientadores espirituais, que também assim se referem a ela. 2 pontos. No exercício mediúnico de qualquer modalidade, a epífise desempenha o papel mais importante. Claro que ele se refere aqui quanto à estrutura física do corpo humano. Ele está falando de uma glândulazinha pequenininha, bem no interior do cérebro humano, uma glândula que todo mundo possui e que, dependendo das características dela, o processo mediúnico fica mais ou menos facilitado. Tudo indica que os cristais de apatita seriam facilitadores das conexões eletromagnéticas através destes cristais. Então, é também uma consideração para nós. Lembrando que todo esse estudo ele é posterior a Kardec, porque ele é de André Luiz, pela mediunidade, claro, de Francisco Cândido Xavier. Porque Allan Kardec nos trouxe tudo de mais relevante e básico, mas, por isto mesmo, outros conteúdos foram sendo trazidos depois, sempre pela mediunidade de Chico, contando com André, com Emmanuel, com Humberto de Campos e alguns outros colaboradores desencarnados. Mas nessa, vamos dizer, nessa área do conhecimento espírita, André Luiz foi aquele que mais se destacou. Todos sabem disso. Então, 2 pontos. No exercício mediúnico de qualquer modalidade, a epífise desempenha o papel mais importante. Por meio de suas forças equilibradas, a mente humana intensifica o poder de emissão e recepção de raios peculiares à nossa esfera, e é a esfera do mundo espiritual. Seguindo, segregando delicadas energias psíquicas, a glândula pineal conserva a ascendência em todo o sistema endócrino.
ligada à mente por princípios eletromagnéticos do campo vital, que a ciência comum ainda não pôde ou não pode identificar, comanda as forças subconscientes sob a determinação direta da vontade. As redes nervosas constituem-lhe os fios telegráficos para ordens imediatas a todos os departamentos celulares e, sob a sua direção, efetuam-se os suprimentos de energias psíquicas a todos os armazéns autônomos dos órgãos. Manancial criador dos mais importantes, suas atribuições são extensas e fundamentais. Então, isso tudo é muito curioso, porque há décadas atrás, por exemplo, quando nós estudávamos na faculdade de medicina, anatomia e fisiologia, neuroanatomia e neurofisiologia, e hoje, claro, fazem parte das neurociências, se você perguntasse ao professor para que serve a pineal, a resposta poderia ser para nada. Por quê? Pela ciência acadêmica, afora alguns detalhes ligados à melatonina e, eventualmente, alguns outros aspectos, ela é considerada de pouca valia. É claro que, em geral, ninguém vive sem a pineal, como ninguém vive sem a hipófise, que é outra glândula, que é a pituitária. Mas, desde que você reponha os hormônios que essas glândulas fabricam, a vida é possível. Tanto é que existem pinealomas, que são tumores da pineal. Tudo muito sério. E existem os tumores hipofisários. E, em geral, vão acabar gerando problemas endocrinológicos e problemas que justificam a retirada do tumor. Enfim, esse estudo que vocês estão acompanhando na apostila e que é de André Luiz, isso não passa pelo crivo da ciência oficial. Isso é uma ciência espírita, desenvolvida no sentido dos comentários, das explicações da parte de André Luiz. Mas não dá para conversar nesses termos ainda, eu diria, com alunos de medicina, colegas médicos ou de outras áreas da saúde em que a neuroanatomia e a neurofisiologia precisam ser muito bem conhecidas. Muito bem, seguindo adiante. Nesse local, deixa eu ver se eu estou certo aqui. Vou voltar um pouquinho. Durante a formação do circuito mediúnico, próprio do estado de transe mediúnico, as ondas mentais emitidas pelo espírito comunicante deslocam-se ao longo do córtex cerebral do médium, em processo de varredura até atingirem a região mediana do cérebro, onde estão localizadas estruturas nervosas diretamente envolvidas nas funções psíquicas do ser humano. Nesse local é possível ao espírito comunicante acessar memórias do médium, sob a concordância deste, uma vez que os impulsos mentais do desencarnado estão ligados à mente do intermediário médium
encarnado. Vocês imaginam se nós tivéssemos olhos para ver, para visualizarmos essas atividades, estes circuitos, estas redes neurais funcionando, a própria atividade eletromagnética que envolve todo o sistema nervoso central, sobretudo, nós veríamos algo que, infelizmente, as nossas limitações, quando estamos encarnados, elas não permitem que nós vejamos isso tudo funcionando. Mas se nós estamos desencarnados, e estando desencarnados, temos uma certa acuidade visual e espiritual, nós, de longe, mas sobretudo de perto, nós podemos ver as diferenças entre um médium, quando está funcionando mediunicamente, numa reunião, ou a mesma pessoa, o mesmo médium, fazendo uma outra atividade diferente qualquer. E também, por sua vez, como quase tudo na vida, envolve atividade do sistema nervoso central, mesmo fora do âmbito da mediunidade, estas regiões todas são superativas. Só que nós, no plano físico, não conseguimos perceber nada disso. Como não conseguimos perceber, por exemplo, a aura humana, as irradiações eletromagnéticas que compõem o resultado da atividade mental, espiritual de qualquer ser humano. Mas isso é possível de ser verificado quando nós tivermos as ferramentas para isto. Mas tudo indica que vai demorar. Mas lembrando, não é, da extensa atividade quando estamos fazendo qualquer coisa na vida, até quando nós estamos dormindo, por causa das atividades registradas nos eletroencefalogramas, que são diferentes no sono. E dependendo de cada fase do sono, diferentes das atividades em período de vigília, que é quando o ser humano está desperto ou acordado. Mas tudo isso ainda carece de pesquisas, de registros e de equipamentos para que isso possa ser percebido sem que a pessoa precise desencarnar. Para que todo o mundo estude isso, como um dia estudou a neuroquímica cerebral, a neurofisiologia, de um modo geral, a anatomia dos diferentes andares do cérebro humano, cada um com as suas características anatômicas e funcionais para a compreensão dessa condição do cérebro humano. Muito bem. São exemplos, voltando, é também possível ao medianeiro processar ideias que lhe chegam ao mundo íntimo e, ao mesmo tempo, acionar comandos psicomotores para que essas mesmas ideias sejam expressas aos circunstantes na forma de evidências, da palavra escrita ou falada. São exemplos de comandos psicomotores. Movimento da mão na psicografia. E aí, então, envolve todo o sistema nervoso central e o periférico, para que a mão, o braço, se movimentem para a escrita, por exemplo. Emissão verbal na psicofonia. E aí envolve o sistema nervoso central,
envolve os pares cranianos e envolve todo o aparelho fonador que todo mundo tem. E ele é inervado, obviamente, pelo cérebro. Manifestações ópticas ou visuais, analogamente, auditivas ou óticas, respectivamente, na vidência e na audiência mediúnicas. Possivelmente, muitos de vocês conhecem isso de perto. E conhecendo, fica mais fácil de compreender e associar umas coisas às outras. Enquanto durar a comunicação mediúnica, o médium é mantido sob os cuidados e a atenção da equipe espiritual que dirige o grupo mediúnico, permitindo que os sistemas nervoso central e periférico e endócrino sejam preservados. Preservados e funcionais, porque esses fenômenos todos dependem desses três aspectos, os fenômenos mediúnicos. Com a atuação preventiva dos benfeitores espirituais, antes da comunicação mediúnica, as células nervosas recebem novo coeficiente magnético, para que não haja perdas lamentáveis do tigroide, que são corpúsculos intracelulares, chamado ali também está escrito, corpúsculos de Nísel, necessários aos processos da inteligência. Vocês já imaginaram perdas de corpúsculos de Nísel por causa do exercício mediúnico sério? O que iria acontecer? Os médiuns iam perdendo as suas aquisições intelectuais. Então, isso não faz nenhum sentido. Por isso que há toda uma série de cuidados. Mesmo para médiuns que trabalham aparentemente sozinhos, ou a mediunidade exercida no próprio lar. Sempre há, quando os objetivos de cada trabalhador são os mais próprios, sempre há proteção, a começar pelo anjo de guarda de cada um. Muito bem. André Luiz fornece muitos outros esclarecimentos relacionados ao atendimento ao médium, antes da manifestação mediúnica do comunicante espiritual, mas que podem ser, assim, sintetizados. O sistema nervoso simpático, mormente o campo autônomo do coração, recebeu auxílios energéticos e o sistema nervoso central foi convenientemente atendido, para que não se comprometa a saúde do trabalhador de boa vontade. O vago, nervo vago, foi defendido por nossa influenciação contra qualquer choque das vísceras, porque o nervo vago, ele faz parte do sistema nervoso autônomo e ele tem uma importância grande, sobretudo ligado ao coração, ligado às vísceras abdominais. Então, tudo tem que ser preservado, cuidado com a conduta no dia a dia de cada médium, a vigilância, a oração, o intercâmbio discreto com os seus amigos espirituais fora da reunião mediúnica. E claro que na reunião mediúnica ainda mais. Muito bem, as glândulas suprarrenais receberam acréscimo de energia
para que se verifique a acelerada produção de adrenalina de que precisamos para atender o dispêndio eventual das reservas nervosas. Outro hormônio que depende das suprarrenais é o cortisol. E ele também é modulado durante a atividade mediúnica, porque ele tem toda uma função ligada à homeostase celular e a uma série de outras questões. Então, as suprarrenais também são glândulas extremamente úteis, importantes, da anatomia, da endocrinologia do ser humano. Como durante o intercâmbio mediúnico há significativa atuação no sistema nervoso central e periférico e no sistema endócrino, é fácil perceber que ocorrem também reflexos em todas as demais estruturas orgânicas do corpo físico e do perispírito. Contudo, fica evidente que a ação mental representa a base dos mecanismos da comunicação mediúnica, como explicam os espíritos Erasto e Timóteo em O Livro dos Médiuns, em seguida apresentados muito resumidamente na forma de itens para facilitar a leitura. Então, vamos lá com Timóteo e com Erasto. De fato, nós nos comunicamos com os médiuns, tão só pela irradiação do nosso pensamento. São os desencarnados falando. Assim, quando encontramos em um médium o cérebro repleto de conhecimentos, suscetíveis de nos facilitarem as comunicações, preferimos nos servir dele, porque com ele o fenômeno da comunicação se torna muito mais fácil. Essa integração do desencarnado com o médium. Com um médium cuja inteligência atual ou anterior se ache desenvolvida, o nosso pensamento se comunica instantaneamente, de espírito a espírito. Nesse caso, encontramos no cérebro do médium os elementos apropriados a dar ao nosso pensamento a vestimenta da palavra que lhe corresponda. E isso quer o médium seja intuitivo, semimecânico ou inteiramente mecânico. Quando queremos transmitir ditados espontâneos, atuamos sobre o cérebro, sobre os arquivos do médium. E com isto, nós terminamos este item. E o tema número 2, que talvez até possamos começar hoje, ele tem o título O Diálogo com os Espíritos. Então, eu creio que podia ser interessante nós interrompermos nesse momento e abrirmos para as perguntas, sobretudo, de um modo geral, a respeito da mediunidade, mas num caráter mais particular sobre esses temas que nós temos examinado nas últimas segundas-feiras, que são temas um pouco mais técnicos, porque envolvem a neuroanatomia, a neurofisiologia, mas não só. Então, vamos aproveitar. Alguém gostaria de fazer alguma consideração, trazer algum aspecto interessante? Basta abrir o microfone e trazer. Então, pelo visto,
Está tudo bem encaminhado? Estão todos com tudo? Agora, então, eu acho que sou eu que vou perguntar. Vou fazer 8 perguntas, uma para cada um. Vou sortear. Estou brincando, viu, gente? Fiquem tranquilos. Mas se vocês não tiverem nenhum aspecto que queiram trazer, vamos voltando e vamos, pelo menos por mais 20 minutinhos, vamos recomeçar, buscando, então, deixa eu ver qual é a página, 171. Combinado? O diálogo com os espíritos. Reparem que existem vários tipos de diálogos com os espíritos. Então, existem aqueles que qualquer um pode fazer quando escuta uma voz dentro da cabeça ou uma voz na altura do ouvido direito ou esquerdo, não é? E mentalmente estabelecer um diálogo mental. Mas aqui ele vai se referir mais às reuniões mediúnicas, em que os médiuns recebem, por exemplo, pela psicofonia, entidades de todo tipo. Na maioria das reuniões, entidades necessitadas de amparo, de assistência, de tratamento e encaminhamento. Então, esse diálogo, ele é algo a se aprender. É claro que ele é muito parecido com o diálogo humano no dia a dia das pessoas, mas se você conhece a realidade espiritual de um mundo de provas e expiações como a Terra, se você lê o livro, por exemplo, As Sete Esferas da Terra, volta e meia comentados e sugerido para nós aqui no nosso grupo, você vai também, depois de algum tempo, se familiarizando com as queixas, com as colocações dos espíritos, de um modo geral, necessitados, sejam eles por causa de problemas do perispírito, sejam aqueles que são espíritos muito distantes do bem, espíritos perversos, espíritos cruéis, ignorantes, e que estão ligados a casos e casos de pessoas com obsessões. E eles são os que os influenciam nos processos obsessivos, e são muito mais comuns do que qualquer um poderia imaginar. Mesmo médiuns experientes, volta e meia, estão sendo visados por uma invigilância qualquer, por umas questões morais dos seres humanos na Terra. E os médiuns, mesmo espíritas, não ficam à margem disso. Então, orai e vigiai é algo para todos, inclusive para qualquer um, independente de trabalhar ou não nesse campo da caridade espírita, que é o campo da reunião mediúnica de ajuda aos espíritos necessitados. Então, vejamos, o esclarecimento dos desencarnados sofredores, perseguidores, renitentes ou não, de viciações, ódios, desvios emocionais, entre outros, por meio das manifestações mediúnicas ostensivas, constitui atividade de elevada importância no âmbito da caridade fraternal desenvolvida na casa espírita. Isso indica, igualmente, o ponto máximo da reunião mediúnica. Sempre lembrando
que na imensa maioria dos grupos mediúnicos, dos centros espíritas no Brasil e qualquer país, a principal atividade nessa seara é a ajuda a encarnados e desencarnados, sofrendo dos processos obsessivos. Mas não podemos esquecer de médiuns ou ocasiões dos mesmos médiuns que trabalham nas atividades de auxílio aos desencarnados, mas em outros momentos trabalham para receberem mensagens de colaboração, de instrução, de ajuda. Lembrando que toda a doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, ela chegou para a humanidade, claro que por médiuns missionários da época, mas a partir de espíritos, como hoje se leu Erasto, Timóteo e assim por diante. De tal maneira que todo o melhor conteúdo, não lembrávamos de Chico, quando lembrávamos de André Luiz, Emmanuel, Humberto de Campos, os poetas do Parnaso de Além-Túmulo, e outros médiuns, e outros espíritos por estes outros médiuns. Então, trazendo a literatura espírita cristã. Existe todo tipo de literatura. Existem livros espiritualistas muito bons e que são através de médiuns que não são os médiuns clássicos, eu diria, tipicamente espíritas, mas os conteúdos são, na maioria, muito aproveitáveis, muito bons para a cultura humana e a cultura do espírita. Então, existem vários livros muito importantes de serem buscados, lidos, conhecidos, além daqueles da lavra mediúnica mais importante de todas, por Francisco Cândido Xavier. Então, vejamos. A propósito, afirma André Luiz, a alienação mental dos espíritos desencarnados exige o concurso fraterno de corações amigos, com bastante entendimento e bastante amor para auxiliar nos templos espíritas, atualmente dedicados à recuperação do cristianismo, em sua feição clara e simples. O Espiritismo também é chamado cristianismo redivivo. Nesse contexto surge a figura do doutrinador ou dialogador como sendo o médium capaz de acolher e esclarecer o desencarnado que sofre, à luz do entendimento espírita e do Evangelho de Jesus, aliando a sua experiência doutrinária, estudos e práticas de vida capazes de ensejar eficácia ao contato com os enfermos espirituais. Vocês já imaginaram se nós consideramos aquela referência de Emmanuel no livro Roteiro, capítulo Grande Educandário, quando ele diz que somos 22 bilhões de humanos? Se hoje nós temos 8 bi e 200 milhões de encarnados, aproximadamente, nós temos 14 bilhões de espíritos. Lembram disso? E aí eu reflito aqui com vocês perguntando qual é a situação da maioria dos desencarnados e que vem reencarnando como todo mundo.
Mas imaginem os que estão há anos ou décadas no mundo espiritual. Qual é a situação média? Ela é das esferas superiores? Ela é das esferas medianas? Ou eles estão situados nas esferas inferiores, escuras, penosas e tristes, influenciando todos os outros desencarnados e influenciando os encarnados, seja por obsessões voluntárias, seja pelo seu padrão mental, gerando uma psicosfera que causa prejuízo na circunvizinhança, de maneira mais próxima ou mais distante dos encarnados. Então, quando eu lembro disso aqui com vocês, qual é a ideia? Quanto trabalho? Porque não existe praticamente nenhuma atividade filosófica, religiosa, talvez algumas exceções lindas, aliás, que trabalhem de uma maneira como a doutrina espírita, a reunião mediúnica no dia a dia das instituições, para acolher os sofredores do mundo espiritual. A Umbanda faz isso também. O Candomblé também faz, cada um com as suas características. Mas, de um modo geral, muitas das expressões religiosas sequer considera a presença do mundo espiritual, de espíritos carentes, de espíritos que devam ser ajudados. Claro que nos templos, de um modo geral, sempre há oração, comunhão e uma certa liturgia religiosa. Tudo isso ajuda, mas diálogo no decorrer de cada semana das atividades, isso é bem algo da doutrina espírita, como também de nossos irmãos da Umbanda e do Candomblé. Fora isso, e mesmo assim, nos moldes da doutrina espírita, diálogo, isso é mesmo uma prática espírita. Pois bem, então vamos ver pelo menos o item 1. Doutrinador, dialogador, o médium esclarecedor. São 3 maneiras de se referir a quem dialoga com os desencarnados. A palavra doutrinação, ainda muito utilizada no meio espírita, sofreu certo desgaste ao longo do tempo, em razão de ser utilizada na forma de catequese ou de sermão. Quer dizer, a sinonímia da palavra doutrinação traz essas outras duas, catequese e sermão, que são completamente fora dos objetivos do trabalho assistencial do ponto de vista moral da reunião mediúnica. Neste curso, ela é empregada como sinônimo de diálogo fraterno ou de esclarecimento evangélico doutrinário aos comunicantes que necessitam de apoio espiritual. Todavia, encontramos na obra de André Luiz, Emmanuel e outros orientadores o uso indistinto das designações doutrinador, dialogador ou médium esclarecedor, palavras utilizadas nesse sentido específico. Na equipe e em serviço, os médiuns esclarecedores, mantidos sob a condução e inspiração dos benfeitores espirituais, são os orientadores da enfermagem ou da assistência aos sofredores
desencarnados, constituídos pelo dirigente do grupo e seus assessores. São eles e os instrutores da vida maior utilizam em sentido direto para o ensinamento ou o socorro necessários. Então, duas questões fundamentais que os dialogadores devem desenvolver. É a condição de dialogar, não é? O conhecimento doutrinário espírita, conhecimento da realidade da vida comum, tanto do plano físico, como no mundo espiritual. Porque é esse senso de realidade, por exemplo, a capacidade de se buscar espíritos que estão nas zonas inferiores para ajudá-los e conduzi-los, uma vez resgatados, para os postos de auxílio e os hospitais e lares do mundo espiritual. Então, esse conhecimento doutrinário, ele é fundamental, não é? E a outra questão é a questão ética, é a questão da boa vontade, é a questão do espírito de caridade, da empatia, da compaixão, da solidariedade quanto a essa parte que é enorme da realidade do planeta e que cabe às atividades mediúnicas, os grupos de trabalho somados, ajudarem por esse mundo todo. E isso significa que, diante desse contexto do planeta Terra hoje, e nos últimos séculos, e nos séculos por vindouros, nós vamos precisar de muitos grupos espíritas, e neles, trabalhadores da seara, como médiuns, e também os tais dialogadores. Vocês imaginam o quanto nós vamos ainda ver de doentes, de vítimas da violência de todo tipo, como temos observado no Brasil e no mundo inteiro por causa das guerras, que hoje são mais de 50. Então, preparemos-nos, curiosamente, o que talvez estejamos estudando juntos durante este preparo, são elementos que, se nós nos dedicamos ao estudo e à vivência, isso pode ser tarefa por muitas encarnações, pela demanda, pelo grau de sofrimento individual e coletivo que temos no planeta Terra e teremos, pelo visto, por muito tempo ainda. Só para nós refletirmos, o governador da Terra veio e esteve no planeta há 2000 anos. Ensinou tudo o que era preciso, mas para uma humanidade muito distante das conquistas morais básicas. Então, 2000 anos depois do surgimento do cristianismo, não é? De tudo o que ele trouxe de ensinamentos para nós, olha como é que o mundo é hoje. Parece que ele não veio, não é verdade? Mas veio, e o Espiritismo é o consolador prometido. É como a volta de Jesus. Porque ele, se viesse como ele veio há 2000 anos, será que seria diferente do que ele sofreu,
e de toda uma insensibilidade, uma indiferença a um espírito da natureza cósmica e divina como ele? Como ele foi tratado na humanidade? Enfim, agora é um trabalho para muita gente, para dar conta do recado. Qual é o recado? A difusão da boa nova de Jesus, do seu evangelho de amor, através da doutrina espírita. Então, brincando um pouco, preparem-se, porque essa é só uma vida estudando e trabalhando, talvez, nesse campo de auxílio, tanto para encarnados como para desencarnados. Ou seja, aproveitemos o melhor, o máximo possível, porque ninguém sabe como vai ser na próxima existência, em que condições qualquer um de nós vai viver, quanto às suas provas e às suas expiações e às suas tarefas em potencial de auxílio ao mundo. Então, toda dedicação a esse material é altamente benéfica. Primeiro, para nós mesmos, para o nosso crescimento, mas também como base de conhecimento para o futuro, nessa vida e nas muitas que teremos. Pois bem, o bom doutrinador tem desenvolvida a mediunidade de intuição, que, como qualquer faculdade mediúnica, aperfeiçoa-se com a prática. Mas isso não quer dizer que o doutrinador dialogador, então eu vou me valer da intuição que Deus me deu, e aí não estuda. Se ele não tiver um amplo conhecimento, ele ou ela, da doutrina espírita, ele não vai ser dialogador, porque a instituição não vai abrir esse contexto para quem não esteja preparado para tal tarefa. Daí ser importante manter-se vigilante e atento às intuições que lhe surgem no foro íntimo durante o diálogo mantido com comunicantes desencarnados. Nos preparando para finalizarmos. O médium esclarecedor deve esforçar-se para desenvolver outros recursos úteis à boa execução da tarefa. 2 pontos. Paciência e tolerância, que acalmam e acolhem irmãos sofredores. Estudo espírita, sedimentando sólida base doutrinária necessária para neutralizar quaisquer tentativas de introdução de modismos e equívocos à prática espírita. Que mais? Benevolência, afabilidade, doçura, como está numa das mensagens do Evangelho, simplicidade durante o trato com os espíritos comunicantes, manutenção de clima de simplicidade, otimismo e fraternidade ao conversar com espíritos mais rebeldes, revoltados, ou que buscam vingança, aparando-se na certeza do auxílio prestado pelos orientadores espirituais desencarnados. Atenção à problemática apresentada pelo Espírito. Querem ver uma palavrinha que também cabe muito por aqui? Escuta.
Nós não ouvimos falar dela quanto às questões da ajuda, da questão da prevenção do suicídio, a escuta que um pode e deve oferecer a qualquer outro, mesmo não o conhecendo até então. Pois bem, e ao mesmo tempo envolvimento em vibrações harmônicas, a fim de que o médium exercite também a sua capacidade de auxiliar com proveito. O encarnado, encarregado do diálogo, deve conscientizar-se do esforço de combate às próprias imperfeições morais, trabalhando na aquisição e no desenvolvimento de virtudes. Pois o seu comportamento no bem e as suas atitudes equilibradas apresentam significativo efeito moral sobre os espíritos com quem dialoga, mas não só, mas também em relação aos espíritos com os quais interage, até sem saber, pelo padrão dos seus pensamentos e sentimentos no dia a dia. Porque não adianta um comportamento exemplar durante a reunião e no dia a dia, no trabalho, na rua, em casa, agir de maneira a atrair espíritos rebeldes e aflitos, levando esses irmãos junto de si para as reuniões mediúnicas. Então, esse é mais um aspecto para levarmos em consideração. Então, meus amigos, vamos deixando o item 2, página 172, e todo o restante desse capítulo para a próxima semana, será no dia 21 de julho. Se Deus quiser, estaremos juntos de novo. Alguma questão que vocês queiram trazer por agora? Muito bem. Nada como uma apostila, né, que introduz os temas com clareza, né? Então, vamos fazer assim. Vamos pedir a Luciana que possa cantar mais 2 músicas para nós, e aí nós nos despedimos e concluímos a reunião de hoje. Pode ser? Então, Luciana, tudo contigo agora, por favor. Vamos acompanhá-la como oração, como foi no início. Ó, vinde, bom amigo amado, benfeitor das luzes do infinito de consolações. Ó, vinde amenizar a nossa grande dor, espargindo em mãos cheias as consolações. Bezerra de Menezes, servo do Senhor, apóstolo do bem, a nos iluminar, celeste mentor, em passes de amor, águas fluidificai. Ó, vinde, bom amigo, amado benfeitor das luzes
luzes do infinito de cintilações. Ó, vinde amenizar a nossa grande dor, espargindo em mãos cheias as consolações. Bezerra de Menezes, servos do Senhor, apóstolo do bem a nos iluminar, celeste mentor, em passes de amor, águas fluidificais. Ó Senhor, eis-nos aqui, queremos ser teus servos fiéis. Enche-nos as mãos de dádivas benditas, para que repartamos em teu nome a lei do bem, a luz da perfeição, o alimento do amor, alegria da paz, a força da fé, a coragem, a esperança. Ó Senhor, inspiração de nossas vidas, mestre de nossos corações, refúgio de nosso olhar, fazei brilhar os teus lindos lauréis em teus servos fiéis. Fazei brilhar os teus lindos lauréis em teus servos fiéis. Ó Senhor, eis-nos aqui. Obrigado, Luciana. Tudo muito lindo. Então, gente, estão todos bem? Graças a Deus. Então, nos vemos na semana que vem. Nós podemos dar continuidade ao estudo ou, eventualmente, fazermos algo que já fizemos. Quem sabe uma palestrinha avulsa, fora do tema que nos ocupa toda vez, não é? Como já fizemos, separando umas 3 opções e o grupo escolhendo um tema para nós considerarmos, por exemplo, na quinta-feira 21. Tá bom? Vamos pensando nisso e vamos decidindo juntos. Tá bom? Combinado? Alguém gostaria? Então, gente, uma ótima noite, cheia de estrelas, de uma lua cheia ainda,
um bom descanso e até lá. Combinado? Nos encontramos na prece pela humanidade um dia desses, ou na fluidoterapia infantil na próxima quinta-feira. Uma ótima noite, então, para todo mundo, viu? Tchau. Boa noite para todos. Fica Tchau. bem.